Olá, tudo em paz em sua vida? Estamos iniciando o programa Eliana Barbosa e Você, hoje especialmente dedicada aos pais e aos filhos adolescentes. Fique ligado, porque a nossa convidada vai trazer lições bastante inspiradoras para você, pai ou mãe de adolescente, enfrentar essa fase de seu filho com mais serenidade, sem perder a autoridade. E você, filho adolescente, vai entender que colocar limites é sim uma grande forma de amor. Para falar então sobre pais e adolescentes, como conciliar limites e afetividade, está conosco a psicóloga clínica de crianças e adolescentes, casal e família, Patrícia Madruga. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Patrícia. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui. É uma alegria estar aqui te recebendo. Bom, esse tema é forte, não é? A adolescência é um tema conturbado, né? Aliás, a gente já fala de mau humor, já fala de crise, né? Ou fala de aborrecente, que eu acho uma tristeza, né? Porque parece que a gente já está programando negativamente para essa fase, não verdade. Mas realmente a criação de filhos, a educação dos filhos é o maior desafio que um casal, que pai ou mãe passa na vida, não é? Eu costumo dizer, Eliana, assim, que na minha trajetória, meu maior desafio foi quando eu consegui começar a trabalhar em grupo com adolescente. Trabalhar com criança é muito fácil, trabalhar com adulto é muito fácil, mas o adolescente você tem que conquistá-lo. Então, assim, criar filhos adolescentes é a mesma coisa, né? Você tem que conquistá-lo para que você possa dar os limites necessários para ele se sentir, inclusive, amado. Porque limite é amor. É amor. Né? Quando a gente abandona, quando a gente não dá limite, quando a gente não consegue cumprir a hierarquia, acho que pai e mãe é rei e rainha e filho é príncipe e princesa, esse adolescente se sente abandonado também. Ele pode gostar da liberdade, ele pode gostar de viver a vida que ele quer, mas o limite é amor. Mas é muito difícil a gente dar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sim, porque o que a gente percebe é que os filhos, até os pequenininhos já, eles testam muito a nossa autoridade, não é? Muito. A nossa capacidade de dar limites. Seja fazendo de uma forma para te agradar um pouquinho escondida, ou aquela criança que te enfrenta também. E eu costumo dizer, antes da gente falar da adolescência, assim, que a criança cresce. Isso. E aí, se crescer sem limite, na adolescência isso é muito ruim. Muito mais difícil, né? A dica começou a andar, começou a entender, começa a dizer o que pode e o que não pode, né? Assim, eu acho que isso é um truque para os avós, é um truque para as mães, que às vezes, né, eu tenho casos que as mães perderam o primeiro filho, aí quando chega esse segundo, aí quer fazer de tudo por essa criança, ou então, por exemplo, perdeu o pai ou perdeu a mãe, aí essa criança fica sendo um substituto nessa família e é criado como um rei. E aí na adolescência você não coloca ele no lugar que ele deve colocar. Exatamente. Né? Então, assim, é de criança que a gente começa a conquistar esse adolescente e a dar limites para eles. Porque na adolescência você já não consegue se você não teve o pulso forte. Porque aí eles querem já mandar, né? Eu brinco com os pais, assim, eu falei, olha, esse reizinho que eu estou diagnosticando aqui, ele cresce. Isso. E quando ele crescer, ele vai querer ser o rei da casa. E aí é quando a gente enfrenta os piores problemas de família. Com certeza. Né? Uma entrada na delinquência, uma entrada numa escola, 2, 3, 4 escolas que já não conseguem mais se adaptar, nada. Porque não tem noção nenhuma de hierarquia. E se a gente for olhar lá atrás, tudo isso ele está até hoje pedindo socorro, pedindo atenção, não é? Quero chamar atenção. Ele está pedindo assim, não me deem presentes, me deem limites. Ai, que lindo isso. Né? Eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso, por quê? Porque na adolescência tem uma coisa de conquistar territórios. E eu posso conquistar territórios de uma maneira amigável, né? Porque o adolescente tem isso de querer andar em bando, em equipe, em grupo, ou eu posso ser um grande desafiador, eu posso ser uma pessoa o tempo todo desafiando o limite. Então, por exemplo, eu tenho casos hoje graves em que o adolescente tem que ter aula dentro de casa porque não respeita o espaço da escola. Então já foi expulso de 1, 2 ou 3, então tem tutores em casa para que ele possa fazer o ensino médio dele, o ensino fundamental. Puxa, isso é muito triste, porque onde que adulto vai ser esse? Não é? Como que ele vai conviver com a vida, com o mundo? Pois é. Como é que ele vai fazer um estágio? Onde o estagiário, né, eu fui, você deve ter sido. A gente tem que fazer de tudo para aprender. Como é que alguém se submete a isso?
Então, assim, quando a gente dá limite em criança, eu tenho 2 filhas e o tempo todo, né, sou testada também, Nossa, né? E como? Se a gente dá limite ali, a gente está preparando para a vida, a gente não está preparando para a adolescência. A gente está preparando para o mundo. Mesmo que seja um profissional autônomo, vai ter que ter disciplina. Né? Vai ter que ter noção de relacionamento, de território. E aí o que eu vejo é pela falta de tempo, né? Hoje em dia a gente pega muito mais trânsito, hoje em dia a gente tem que trabalhar muito mais. Pela culpa de não estar ali presente, as mulheres foram para o mercado de trabalho, né? Coisa que há 30, 40 anos atrás isso era raro. Separações, né? Também. Muitos divórcios, então tudo isso gera uma grande culpa nos pais. E no momento que esses pais estão presentes, no momento que esses pais estão com as crianças, eles só querem a festa. E a criança percebe isso tão rápido, esse sentimento de culpa, e explora. E o que a gente vê muito na adolescência é a chantagem emocional, não é? Isso mexe muito com as mães, principalmente essas mães cheias de culpa. Né? Aí elas não conseguem colocar limites. Não conseguem dar limites. Porque eles chantageiam mesmo. A gente tem que estar preparado para falar muito não. Eu não vou se o meu amigo vai também. Todo mundo vai. Aí eu falava para as minhas filhas, todo mundo quem? Aí eram 2 ou 3 pessoas, o todo mundo delas, né? Isso mesmo. É muito complicado. Agora nós temos que, vamos imaginar que essa mãe, esse pai que está nos assistindo, já está com seu filho adolescente, não deu limites até agora. O que eles podem fazer? O que eles devem fazer? Procurar um apoio psicológico? Eu acho que antes de procurar um apoio, eu não sou dessa pessoa que acha que todo mundo tem que fazer terapia, não. Eu acho que assim, o pai e a mãe têm que combinar. Então assim, são pais separados? Não importa. São pais que vivem juntos em crise conjugal? Não importa, mas como pais eles têm que combinar. Então qual é o combinado dos pais? Quais são as regras que nós vamos estabelecer aqui dentro de casa? O que vai ser colocado nessa casa da mãe que também o pai vai ajudar quando estiver na casa dele. Exemplo, teve nota baixa e os pais chegaram à conclusão que o computador está atrapalhando. Então ele só vai poder usar o computador determinadas horas. Não importa se esteja na casa da mãe ou do pai, isso tem que ser cumprido. Porque o que eu vejo hoje muito é ou o pai bruxo ou a mãe bruxa. Por quê? Porque um deles faz cumprir a regra e o outro alivia. É verdade. E aí, com a guarda compartilhada, esse adolescente fica mais perdido. Então, a primeira dica não é procurar ajuda, é eles se ajudarem e fazerem uma regra única. E depois? Porque o adolescente vai espernear. Vai espernear. Eu gosto muito dos combinados, de combinar o que ganha, combinar o que perde e eles cumprirem com esse combinado. Porque é muito difícil para o adolescente ver uma combinação, ver os seus pais de comum acordo e depois as regras não serem cumpridas. Nem eles cumprem, né? Os pais como é que os filhos não cumprirem. E aí, o que acontece é que isso vai cair por terra. O adolescente vai ser o primeiro a não querer cumprir. Ele vai forçar a barra também, né? Para que nada seja cumprido. Exatamente. Quando a gente vê esses programas de ajuda, que vai babar em casa, que às vezes a gente tem bichos em casa. Não sei se você já viu, né? Não são crianças nem outro dia eu vi um programa que o adolescente estava dando na cara da mãe. Poxa, né? E aí quando sai aquela babá, a família está em harmonia. Por quê? Porque houve combinados. As regras foram cumpridas, tanto por parte do pai quanto por parte dos adolescentes. Acho que isso tem que ser o primeiro passo. Agora, se o pai e a mãe não tiveram isso em sua casa, não tem, né? Muitas vezes não pode dar aquilo que a gente não tem, claro. Né? Como dinheiro, a gente não dá se a gente não tem guardado. E aí é o momento de pedir ajuda para que esse adolescente não cresça e não, por exemplo, não acabe com um segundo casamento, que muitas vezes é motivo, né? Com São certeza. tantas as crises que o casal não resiste, não se prepara para a vida, larga os estudos. Que triste. Eu tive um caso ontem que eu fiquei sabendo de uma adolescente de 12 anos grávida. Poxa, quer dizer, é a total falta de território. E está muito limite. comum isso, né? A gravidez na adolescência. 12 anos, mesmo sendo na minha época que a gente ainda brincava de boneca, hoje a gente espera que a criança esteja fazendo ainda coisas infantis com 12 anos. Né? Claro. Tanta vida pela frente e nenhuma maturidade para criar uma nova vida. Sem menor noção do que está acontecendo. Que triste. Bom,
Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e você fique ligado, porque o que a doutora Patrícia Madruga está nos falando e nos alertando é de extrema importância para a sua vida, para a nossa vida. Voltamos já.